Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é Everaldo Barbosa. Ele é músico, tenor, um grande tenor daqui da nossa cidade e também presidente do Sindicato dos Músicos do Amazonas. Ele vai mostrar alguns benefícios que o sindicato oferece e também vai falar um pouco sobre o ato de repúdio que alguns músicos fizeram contra a Ordem dos Músicos do Amazonas. E ao final do programa teremos a música de Amilca Azevedo. Programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar, que aqui você é bem-vindo. De volta com o programa Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é Everaldo Barbosa. Ele é tenor, músico, né? E presidente do Sindicato dos Músicos do Amazonas. Everaldo, é um prazer lhe ter aqui no programa. Vamos falar um pouquinho sobre o Sindicato dos Músicos. A imprensa falada e a imprensa escrita acaba confundindo muito o que é Ordem dos Músicos e o que é Sindicato dos Músicos. Eu posso falar isso como advogado e eu vejo diariamente os absurdos que a imprensa acaba falando na TV. E também escreve. Você tem sido confundido hoje em dia como presidente do sindicato com o Salazar, que é o presidente da Ordem, ou não? Sim, constantemente tem se feito essa confusão. Mas é importante lembrar que a Ordem é o conselho, né? É o conselho regulamentador e fiscalizador. O sindicato trabalha na questão social, trabalhista, jurídica, dos benefícios sociais do trabalhador, a relação empregador e empregado. Trabalhador da música, como a gente chama. Os sindicatos normalmente eles buscam primeiramente um salário base, alguns benefícios para a categoria e também deveres, que todo mundo tem direito e deveres. Quais são os principais benefícios que o sindicato conseguiu para os músicos no Amazonas? Olha, nós pegamos o sindicato no mandato tampão em 2009, de uma gestão anterior, que teve exatamente seu registro cassado. Então, nós fizemos um mandato tampão, onde nós pegamos um sindicato já bem complicado, apenas com uma renda de R$350 no caixa. Mas mesmo assim, nós fizemos uma comemoração do Dia do Músico, por exemplo, primeira vez aqui em Manaus que a gente viu uma atividade dessa em prol do músico, porque ao mesmo tempo que nós trouxemos 3 músicos do Rio de Janeiro, São Paulo, como a Ana Terra, o Edu Martins, né, que deram um workshop, nós também fizemos shows com os músicos locais, pagando cachê, então, de uma forma de dar espaço de trabalho para eles. Nós tínhamos também uma assistência médica, eu posso falar o nome? Pode. Que era o Apvida, mas que não contemplava todos os músicos ainda, então nós cancelamos o contrato, mas estamos nessa nova gestão querendo ver uma nova assistência médica para todos os músicos. E a questão jurídica é o que a gente tem mais, assim, digamos, diretamente. Então, se o músico necessitar de uma assistência jurídica, nós acionamos hoje os advogados do sindicato para fazerem a defesa. Então, assim, basicamente hoje é isso, assistência jurídica e agora assistência médica que a gente pretende dar nesse mandato. Então, é um trabalho básico ainda de sindicato que está crescendo, exato, com o passar do tempo. Mas, desculpa, pode falar. Mas nós queremos, inclusive, numa meta mais adiante, conseguirmos, por exemplo, uma sede social mesmo, onde o músico possa ir juntamente com a sua família. Nós estamos tentando fazer um convênio ainda, que ainda não está firmado, mas quem sabe nesses próximos anos a gente consiga para os músicos. Em Manaus nós temos alguns sindicatos que são bastante fortes e outros que estão em desenvolvimento. O Sindicato dos Músicos é um sindicato que ainda está principalmente em desenvolvimento, exato, já que existe a situação de que todo sindicato obreiro precisa de um sindicato patronal. E existem poucas empresas ou poucos lugares que empregam um músico como empregado mesmo. Exatamente. Como é que está sendo essa busca de lutar por esses direitos, que é a CTPS assinada do músico? Nós fizemos uma reunião talvez com alguns empresários e produtores culturais aqui da cidade,
num questionamento que eles vinham fazendo em relação ao ISS, né, que eles tinham uma dupla contribuição do ISS. Tanto quem vinha lá de São Paulo pagava lá e quando chegava aqui tinha que pagar novamente. Quando nós fizemos isso, quer dizer, seria uma forma de, através do sindicato trabalhista, o nosso Sindiman, fazemos essa proposta para a Câmara para tentar resolver esse problema. Inclusive, o vereador Issa Abraão e Marcelo Ramos também encaminharam uma proposta nesse sentido, que era o seguinte: se uma empresa traz um músico renomado, como Roberto Carlos, por exemplo, né, ele teria a isenção, ou a diminuição do ISS se ele contratasse músicos locais. Essa era uma proposta inicial. E se ele não quisesse também contratar músico local, né, que não pagasse os 5% mesmo. Né, mas se contratasse músicos locais, seria uma forma de incentivo também. Essa proposta foi vetada pelo prefeito, apresentado pelo Issa Abraão, e agora não sei em que pé está esse projeto de lei. Então a gente precisa voltar lá com o vereador para sabermos quais medidas tomar para tentar encaminhar novamente. E como é que está a situação da abertura de show? Normalmente a gente vê que vem uma banda de fora, um músico de fora conhecido, e normalmente existe uma banda local abrindo o show. O sindicato tem brigado para colocar essas bandas cada vez mais na abertura de show, porque a gente sabe que é muito chato você ficar esperando sem fazer nada. E aqui em Manaus, para vender bebida, os shows normalmente atrasam muito, né? Exato. Essa proposta dessa lei, por exemplo, da redução, de tentar fazer essa relação, dando oportunidade para os músicos daqui e diminuindo o imposto, era uma forma. Teve várias discussões, dentre elas que não poderíamos obrigar a empresa a contratar ninguém daqui. Então aí foi exatamente dada uma outra sugestão, que era exatamente essa. Não, se você não quer contratar ninguém daqui, então vai pagar normalmente o imposto. Isso dá como uma forma de benefício. Isso. Agora, se contrata, aí tem uma redução. E aí o questionamento também foi o seguinte: mas e aí, quem são esses músicos que vão participar também? Porque assim, de repente, você pode pegar alguns músicos que ainda vão começar uma carreira e vão cobrar o preço mínimo da tabela de cachês, por exemplo, mas ele vai ter um ganho significativo nessa isenção. Então, nós teríamos que, pelo menos, tabelar, né, digamos assim, esse valor X, para que nem o músico pudesse perder muito, que ele teria que pagar esse valor X como cachê do músico, né? E que ele estaria também recebendo a contrapartida da isenção ou da diminuição do imposto. Então, assim, essa é uma das lutas que a gente tem colocado para que o músico daqui possa ter oportunidade. Espaços como lá no Chefão também, por exemplo, que é um espaço também para os músicos daqui. Então, onde a gente tem feito contatos, a gente tem tentado abrir um espaço para os músicos locais. Ok, fazer agora só um pequeno intervalo e volto já com o programa Ponto de Vista.